Fala galera do Razão, tudo bem com vocês? Como eu falei pra vocês, abaqueado ainda da gripe, o negócio tá pegando, então eu vou fazer um videozinho pra gente falar sobre o Fortaleza e essa última semana de contratação. Hoje é dia 25, vai sair esse vídeo por volta das 9 horas, 9h15, então 9 horas da noite até eu gravo de tarde, 9 horas da noite. Até então, o Fortaleza não anunciou ninguém, nem anunciou nenhuma saída, nem chegada para fechar essa janela que acaba agora às 18 horas do dia 28, na sexta-feira. Então, vou falar um pouco sobre o que está se falando, se movimentando ou não, e vou trazer algumas análises em relação a alguns pontos que eu acho interessante para a gente comentar por aqui. Então, esse vídeo vai ficar no lugar da live. Então, espero que você já deixe aquele like, se inscreva no canal. Vou chamar a vinheta para a gente começar papum falar de todos os jogadores. Eu escolhi 5 jogadores para a gente falar sobre eles aqui nesse vídeo, que tem pretensa saída ou pretensas chegadas ao PC. Bora? Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Então sejam muito bem-vindos aqui ao Razão Tricolor. Meu nome é Danilo Everton e você sabe, aqui a gente fala de Fortaleza e acaba falando de outras coisas. Então você que está chegando de outro lugar daqui, porque a gente vai falar de alguns clubes que estão querendo contratar jogadores nossos, fica por aqui, porque o Fortaleza é pauta, mas o futebol é pauta. A gente ontem fez uma live muito importante, interessante, até fazendo um pouco do recorte desse começo de temporada dos times da Série A. Então tem toda uma análise ali na live de ontem. Espero que vocês consigam ver aí e gostem do nosso conteúdo. Então, para isso, aquele velho e bom like, inscrição é o importante para que o YouTube deixe a gente continuar fazendo um conteúdo necessário aqui no YouTube, tá bom? A torcida Fortaleza apoiando e outras pessoas que eu vejo muita gente chegando por aqui de outros clubes apoiando e gostando da nossa fala, das nossas análises, etc. Fiquem por aqui, que é sempre por aqui assim. E mais uma coisa que eu quero falar, a Dom Beijinho é nosso patrocinador na rua Chico Franco 640 Messejana. A Dom Beijinho, ela é uma padaria e tem muitos quitutes e guloseimas para você que quer fazer sua festa de aniversário, que quer fazer comemorações e etc. Então, tem 3 contatos, mas antes dos contatos, vamos ver o vídeo da Dom Beijinho que a gente já faz aqui o merchan. Então tá aqui os contatos da Dona Beijinho, 998017679 pelo WhatsApp. Tem o 32742987, se você não quer ir na rua Chico França 640 na Messejana. E tem a Dom Beijinho Underline, que é o Instagram da Dom Beijinho. Você que tá acompanhando esse vídeo, quer acompanhar, gosta de acompanhar Instagram, tá aí uma opção. Se você se inscrever por lá, seguir a Dom Beijinho, já avisa que veio pelo Razão, para dar essa moral para nós aqui também, tá bom? Então, dou beijinhos. Festa de empresa, aniversário e tudo mais. Você quiser contratar os melhores doces, salgados, bolos e etc. Tem um kit festa sensacional lá. Quem comprou já falou que vale muito a pena pelo preço e pela qualidade. Fica aí a dica. E lá tem também almoço, tá? Só para você saber que lá pela Messejana, se quiser comer bem, vai lá no Dom Beijinho que você comerá bem e barato, que é o melhor, tá bom? Então vamos falar do nosso assunto. Seguinte, galera, a gente já tem visto e ouvido 3 nomes de especulações de saídas do Fortaleza. Uma não é tão saída assim porque faz tempo que não tá por aqui, mas é um jogador do Fortaleza, então a gente tem que comentar sobre ele. Eu falo de Marcelo Benevenuto. Benevenuto, zagueiro muito importante na campanha de 2021, naquela aí, a primeira vez que o Fortaleza conseguiu o 4º lugar e foi do Brasileiro e foi direto para a Libertadores. O Benevenuto foi um monstro, monstro sagrado naquele momento. Perdeu espaço, se misturou quem não
que não é legal, que é aquele rapazinho que depois deixou o Fortaleza, que é carioca que nem ele, e o Benevenuto não tá mais nos planos do Fortaleza faz algum tempo. Foi emprestado pro Curitiba, jogou por lá a Série B ano passado e deve continuar na Série B. A notícia que chega é que Benevenuto será emprestado ao Criciúma. O Criciúma que caiu para a Série B era um time que fez até uma boa Série A, mas depois degringolou no final não teve fôlego suficiente para conseguir chegar ali nas rodadas finais e garantir sua permanência. O Criciúma caiu e parece que o destino do zagueiro carioca, zagueiro do Rio de Janeiro, nascido do Rio de Janeiro, Marcelo Benevenuto, é real, oficial, as terras catarinenses do Criciúma. Carvoeiro deve receber esse atleta por mais um ano de contrato de empréstimo e tomara que o Benevenuto vá bem. O Benevenuto foi um case, um dos primeiros cases de grandes contratos, né? O Benevenuto teve um contrato longo com Fortaleza, se eu não me engano, até 25, o final de 25 ou 26. Então, o Benevenuto hoje não é mais pauta dentro do Fortaleza e o Benevenuto é mais um que vai ser emprestado pelo Lion do PC aí para outros clubes. Não serve para nós, mas serve para alguém. E esse alguém, tudo indica que é o time do Criciúma. Vamos acompanhar mais de perto essa situação. Quando confirmar oficialmente pelo Fortaleza e pelo Criciúma, a gente fala em live ou fala em outros vídeos essa relação. Mas tudo indica que Benevenuto está indo para o Criciúma, meus amigos e minhas amigas, tá bom? Então falamos de Benevenuto, o zagueiro acho que era o único que estava aí, né, na espreita de conseguir um novo clube. Lembrando que tem uma informação até do Luca Laprovitra lá no Twitter, ele colocou que o Edinho teve seu contrato renovado com o Fortaleza, o Edinho, cria do Fortaleza, porque ele não pode ser dispensado, porque ele está contundido e ele já teve que ter seu contrato renovado com o Fortaleza e depois ele já está no Paysandu, vai jogar pelo Paysandu nesse ano de 2025, mas está se recuperando de lesão lá em Belém, não no Fortaleza, não na capital, lá, mas lá em Belém. Ele está lá, então Fortaleza, por força da lei, Fortaleza não pode rescindir contrato com jogadores contundidos, teve que renovar com o Edinho e reemprestá-lo ao Paysandu. Tomara que o Edinho se recupere. O Edinho é gente boa, né? O Edinho é gente boa, cria aqui do Fortaleza, merece coisas boas. Então, só para deixar esse ponto de atenção, acho que eram os únicos dois atletas que para mim não tava ainda como destino correto o Benevenuto e Edinho, e parece que o Benevenuto foi para o Criciúma e tudo indica não. O Edinho continuará lá no Paysandu se recuperando da lesão. Tem outra notícia que saiu que o torcedor tricolor, aquele negócio, né, galera? Taca no WhatsApp e aí viraliza nos grupos tricolores. Eu falo de Kevin Andrade. Informaram que o Kevin tem um time da MLS a fim do Kevin. A fonte é muito insegura. A fonte tem menos seguidores do que eu no Twitter, por exemplo, se vocês terem ideia. Bota o Tupac Tuplay no Flacofly, né? Bota em inglês lá, todo mundo acha que é uma fonte super confiável. Eu acho que não é uma fonte confiável, até porque a notícia é muito mal redigida e muito errada em relação a valores. Por quê? Porque a fonte, eu não vou colocá-la aqui, que eu não quero dar promoção a ninguém, assim, que para mim não tem muita coerência ou não tem muita credibilidade. Até pode ter, enfim, mas para mim ainda não tem. Indicava que o Orlando City estaria querendo o Kevin nos Estados Unidos, queria comprar o passe do Kevin. E esse passe estaria girando em torno de 600 mil euros, que daria um valor mais ou menos de 3,5 milhões de reais. Aí você me pergunta, Danilo, só 3 milhões e 500 o Kevin vale? Não, né, mano? É por isso que eu acho que a fonte é maluca. Esses 3 milhões e meio de reais foi mais ou menos o que o Fortaleza pagou para comprar o Kevin. O Kevin tinha um empréstimo do La Guaira, da Venezuela. O Fortaleza tinha pago 200 mil dólares, se eu não me engano, na época, pelo empréstimo. Veio, jogou a Copa São Paulo, se destacou, foi colocado no time principal do ano passado.
passado, fez seus gols, encantou a torcida ali no começo do campeonato. O Vojvoda ainda usa o Kevin, né? É interessante, o Kevin é muito mais usado até que o Cauã. Jogador que foi pro sub-20 da seleção, a gente vai falar de sub-20 daqui a pouco de novo, mas o Kevin foi pro sub-20, camisa 10 e capitão da seleção venezuelana. Teve aí um destaque interessante, já voltou, já jogou, já tem minutagem pelo Fortaleza, depois da volta do Pan-Americano, lá que ele jogou na sua casa, na Venezuela. E aí saiu essa notícia aí, dessa fonte descredibilizada para mim, na minha opinião, de que o Kevin seria vendido. Então, 3 milhões e meio foi basicamente que o Fortaleza comprou o Kevin por 50%. Então, naquela época, eu me lembro que eu fazia o vídeo dizendo assim: se o Fortaleza comprou por 3,5, naquele momento, né, lá atrás, o Kevin valia 7 milhões de reais. Basicamente é isso. Se 3 milhões e meio vale 500, vale 50 por 50%, 7 milhões é os outros 50%, então fecharia essa conta. E o Fortaleza comprou 50% do Kevin. É do Fortaleza e 50% é do Laguaira. Então, Kevin, para mim, a fonte é uma notícia muito fraca e frágil e muito fácil de desmentir, porque eu acho que ele pegou o valor que o Fortaleza comprou e achou que era aquilo que valia. Pode ser até que tenha interesse da MLS, do Orlando City, de algum time com o Kevin Andrade. Acho que é um jogador que é um ativo que o Fortaleza vai vender bem. E não vai vender por 3 milhões e meio de reais. Porque foi o que ele pagou. Já pensou? Tu paga um jogador para fazer um investimento, jogador de 19 anos, e tu vai vender pelo mesmo preço que ele foi comprado? Aí é loucura, né? Então eu acho que isso aqui é fake total. E o torcedor do Fortaleza que pegou essa corda aí, sinto muito, mas sinto muito de desanimar você, mas eu acho que é muito fraca a notícia e só quem acreditou assim é gente que não tem muito a consciência daquilo, né? Do que acontece, ou gente que não tem muita informação do que acontece na internet. Mas essa do Kevin aí, ó, vale nada essa notícia aí, então a especulação de saída do Kevin para mim é fake news, beleza? Mas aí tem outra notícia de uma saída, e essa saída parece que está próxima. Eu falo do zagueiro Cardona. Cardona, que chegou no Fortaleza do Neida, né? Foi uma contratação que depois da do Barbosa, a torcida muito com raiva, que tinha perdido o Barbosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Fortaleza estava atrás de um zagueiro, trouxe o Cardona, do Defensa e Justiça. O Cardona fez bons jogos, fez maus jogos, não foi um jogador que teve muita constância no ano de 2024, teve um pouco de lesões também, o Cardona quebrou algumas vezes. Teve um bom momento da Série A que o Cardona fazia dupla com o Kusevich, e o Brits na lateral direita e o Mancuso na esquerda. Acho que foi uma boa estabilidade do Fortaleza na Série A de 2024. O Cardona fez parte disso. E com a chegada de Ávila, Davi Luiz, o Tite continuando, tendo o Brits e tendo o Kusevich comprado, né? Acho que o Cardona fica realmente, como eu vinha falando, sem espaço. Imagino que o Vojvoda deve ter conversado com ele e falado: Cardona, você é o último da fila, é, não tem como eu fazer assim muitas coisas, não vou lhe usar. Você ainda tem contrato com Fortaleza, mas eu acho que para você ir bem, voltar bem, você tem que dar uma voltinha em algum lugar. E parece que esse lugar é o Talheres, né? É o Talheres de Córdoba, tem interesse pelo Cardona e tudo indica que as minutas estão sendo trocadas para esse empréstimo até o final do ano, com opção de compra, e o Cardona vai deixar realmente Fortaleza. Eu já previa isso quando chega Davi Luiz, quando chega Ávila. Por que não manda o Tite embora, né? O Tite não é mais velho, não sei o quê, mas o Tite teve seu contrato renovado por cláusula, né? Automática. Então, se o Tite teve que ser renovado automaticamente, o Tite não tem mais, posso dizer, mercado. O Cardona tem mercado ainda. E o Tite fez uma ótima Série A em 2024. Venhamos, convenhamos. A Série A do Tite foi. O ano do Tite, no geral, foi muito melhor que o do Cardona. Muito melhor mesmo, assim, sem medo de ser feliz. E começou o ano de 2025 bem, também o Tite, e o Cardona a gente já viu nos primeiros jogos ali aparecendo, mas às vezes nem aparecia, porque realmente vai ficar gente de fora, assim como o Felipe Jonathan, por exemplo, que não é uma pauta desse vídeo.
mas ficou de fora de muitos jogos. Acho que foi relacionado para um e jogou em outro. Só isso dos 9, dos 8 jogos que o Fortaleza fez, 8, 9 jogos que o Fortaleza fez na temporada. Então o Cardona já era algo esperado e eu acho que ele vai. Eu espero que ele vá muito bem lá no seu país, se ele for realmente pro Tajeres, e que volte para desenvolver melhor futebol no futuro ou que o Fortaleza consiga fazer uma compra. O Cardona não foi tão caro assim, lembrando, e acho que o Fortaleza faz bem em emprestá-lo porque acho que não tem muito sentido. Deve ter uma cláusula que se precisar de algum momento, por exemplo, a gente tem uma pendência com o Ávila, né? O Ávila é emprestado do Ajax. Se o Ajax quiser de volta, pode ser que tenha também a mesma cláusula para o Cardona, que o Fortaleza querer ele de volta, ele vir. Se um momento o Ajax entender que o Ávila precisa voltar para lá, o Fortaleza tem pode ter essa cláusula para que o Cardona volte, porque eu acho que o Cardona ajuda, tá? Eu acho que o Cardona é o zagueiro, é o brabão, né? O mais brabo, o zagueiro mais brabo, pode dar em doido da defesa do Fortaleza. E, mas acho que ainda tem vaga. Tem vaga no Fortaleza em alguns contextos, mas com esse tanto de zagueiro, muito melhores do que ele, vamos dizer a verdade, na questão técnica, o Cardano fica para trás e tá tudo bem. É assim. Futebol é ciclos, acontece. Temos Davi Luiz e Ávila e Tite pelo lado esquerdo, temos Kusevich, Brits e até o Tinga pelo lado direito, podemos colocar assim, e o Cardona realmente fica aí de fora. Até o Mancha, né, que tem um zagueiro jovem, fica aí no elenco, pelo menos por enquanto, não tem notícia da saída do Mancha, e também é do lado esquerdo. Davi Luiz pode jogar do lado direito, cara. O Fortaleza está muito bem servido de zagueiros, muito bem servido, e o Cardona seria o sétima opção. Então, ser a sétima é muito difícil, e aí tem que botar o ativo para rodar. Então, o Cardano deve ir. Quando se confirmar, a gente volta também a falar em live e tudo mais. Mas a especulação de saída é de Cardona no Talheres. Para as chegadas, que são especulações que eu não sei se anima muito o torcedor, mas eu quero fazer uma análise real sobre elas. Você já deixou o like, deixou seu comentário? Deixa o like, deixa seu comentário, galera. Ajuda nós aí. A gente vai falar agora das pretensas chegadas do Fortaleza. Dos especulações. Primeiro lá do Lohan. Lohan, jogador do Flamengo, né? Jogador de 19 anos do Flamengo. Esse atleta, eu tenho um pouquinho mais de informação dele do que do outro que eu vou falar. Mas o Lohan, ele é um jogador que tem bastante qualidade. É um jogador que jogou alguns jogos do Campeonato Carioca no começo da temporada. O Flamengo estava nos Estados Unidos, assim como Fortaleza, e o Sub-20, Sub-23 estava jogando o Campeonato Carioca. E o Lohan sempre era titular nos times, nesses jogos, principalmente jogos que vieram para o Nordeste. Teve jogo lá no Rei Pelé, no Maranhão, teve jogos aí em alguns lugares do Nordeste que o Flamengo mandou, acho que foi 4, 5 jogos por aqui. E o Lohan, um bom destaque. Não tem aquela mesma história do Cardona, né? Com o Flamengo. O Felipe Luiz deve ter falado, cara, eu não vou contar contigo, vai rodar, vai dar uma minutagem, vai ver o que é melhor para você e continua na ativa que aqui no Flamengo não voltar. E é normal isso acontecer, né? Que o jogador não presta, é porque não tem espaço realmente, tem outros na frente dele. E acho que o Lohan é esse caso, né? Um menino que joga bem, que é um meio atacante, que joga pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo meio ali, tentando fazer a função, jogou como segundo atacante, por trás do atacante lá nos jogos que eu vi dele. Então o Lohan, ele tem aí uma boa capacidade de multifuncional, né? Um jogador multifuncional, do jeito que o Juan Pablo Vojvoda gosta, né? Jogador que joga de um lado, joga do outro. Acho que aí a galera gosta muito de comparar. É melhor que o Dylan, Danilo. Cara, são jogadores diferentes. O Dylan é jovem também, mas é muito mais maduro. O Dylan já rodou. O Lohan ainda não rodou. Tá iniciando sua carreira. É como o Kevin, é como o Cauã. Então, oscilações são maiores assim, em jogadores dessa forma. O que é que eu acho desse jogador? Eu acho que se for uma boa pedida, eu acho que dá para trazer. É um jogador que não tem pressão de ser titular. É um jogador que tem capacidades, tem habilidade, etc. Pode ajudar o Fortaleza.
principalmente num contexto em que o Pikachu ou o Marinho ficar de fora, por exemplo, ter o mais um pelo lado direito seria interessante. Pode ser que o Dilo esteja até na frente do Lohan se ele chegar, mas ter esse jogador também é interessante, dar esse ar novo, né? Dar essa questão de rejuvenescer a ponta, né? Porque Marinho e Pikachu são veteranos já, então eu acho que eles aguentam a temporada inteira, não vejo muito problema nisso. Mas ter um jogador, um terceiro jogador ali que pode também ter uma característica diferente, uma característica parecida com a do Marinho, por exemplo, que é o jogador que leva mais pro drible e pro chute, que é o caso do Lohan. É diferente, totalmente diferente do Pikachu, que não tem muito drible, mas tem a finalização muito mais avançada do que o Lohan, o Marinho, etc. Muito mais efetiva, né? Faz gol, decide partidas e tal. Acho que é um movimento interessante. É um jogador jovem, precisa rejuvenescer algumas partes do elenco, mas é um jogador que não faz muita diferença no quesito botar uma pulga atrás da orelha do Vojvoda. Então a minha expectativa é muito pouca se ele vier realmente ao Fortaleza. Eu não vou botar expectativa, eu não vou achar que ele tem que ter grandes oportunidades. Eu não acho que ele é melhor que o Marinho, não acho que ele é melhor que o Pikachu. Então, acho que é um bom lugar ali, um bom reforço para ter. Mas nessa condição, eu também acho que o Prior tá aí. Talvez é melhor o Prior do que o Lohan. Não acho que muita diferença, na verdade. A diferença é que o Prior é nosso e o Lohan não é nosso, não seria nosso. Mas é um jogador de característica diferente e quero ver se isso vai dar certo. Acho que é um movimento de mercado, até para questão de um empréstimo com opção de compra do Fortaleza. Esse jogador já tem base do Flamengo, tem um pouquinho de pedigree aí para o mercado e pode ser um jogador que talvez o Fortaleza não faça dinheiro com ele. Não faça desportivo com ele, mas talvez faça dinheiro com ele. Então, acho que é muito bom jogador. Vai rejuvenescer ali uma parte do Fortaleza, que são as pontas. Acho que ele vai ser o terceiro na fila, Marinho, Pikachu, Lohan. Ou do outro lado, Moisés, Breno, Lohan. E acho que é por aí que a banda vai tocar, se esse atleta vier, tá bom? Acho que ele vem sim para jogar, está no plantel, ser escalado algumas vezes e aí não vai rodar tanto. Aí também tem a história do mercado que Red Bull Bragantino e outro clube também queria ele, mas talvez lá ele vai ter mais minutagem que no Fortaleza. Acho que ele vai ter pouca minutagem. Não acho que é uma grande contratação, mas eu acho que é uma contratação útil, no geral, para mim, pela característica, e principalmente uma característica muito parecida com a do Marinho, né? Então, assim, poderia ser uma cópia do Marinho aí para a temporada, tá bom? Falei de Lohan, não sei se vem, é só especulação, dei minha opinião, minha análise, mas quero falar de Davi Fernandes, David Fernandes, como queira, jogador do Sol de América, que também esteve no Sub-20 lá que o Kevin, que o Cauã teve, ele também estava, mas pela seleção paraguaia. É um paraguaio, né? Estava na seleção paraguaia. É do Sol de América. É um jogador que nesse Sub-20 fez um gol em 8 jogos pelo Paraguai. É para mim mais uma aposta do que o Lohan. Para mim, acho que o Lohan, se botar na conta os dois, o Lohan é muito mais pronto do que esse, porque conhece o futebol brasileiro, é um tal moleque liso, jogador de um contra um, esse não. Esse é um meio atacante que chega um pouquinho mais na frente, mais com questão de finalização. É um jogador que é um segundo por trás do atacante. Não vi muita coisa dele nas pontas do David Fernandes, o paraguaio. Não vi essa questão de ponta. Vi ele mais centralizado realmente. Mas para ser um terceiro nome, ser o terceiro nome da fila do Kaiser, acho que não vai ser isso. Acho que o Fortaleza quer fazer investimento para que ele jogue o sub-20 do Campeonato Brasileiro. E eu acho que essa contratação não vem para o profissional, viria para a base. Tanto que os moldes que estão especulando nas redes sociais, os repórteres aí do continente, estão falando que Fortaleza quer ele por empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final. Então acho que é um jogador que é uma contratação não para o time principal, mas para a base. O Lohan acho que vai ser já mais para o time principal realmente, para ser esse terceiro homem, né? E se o David Fernandes vier,
Se ele for usar no profissional, aí ele tá muito atrás aí de todo mundo. Acho, minha opinião sincera. São dois movimentos, dois jogadores jovens. Acho que tá muito mais caracterizado que aquele negócio do Fortaleza buscar um jogador que tá bem, de uma base de um time, ou é um jogador muito jovem, com promissor, que pode ganhar, fazer dinheiro mais na frente, etc. Acho que é mais essa linha, essas duas contratações, do que propriamente uma contratação que vai chegar para o time titular e fazer sombrar o Lucero, fazer sombrar o Marinho, fazer sombrar o Pikachu, assombrar o Kaiser. Não vejo nenhuma dessas duas contratações dessa forma. E a gente sabe que muita gente está na frente desses dois. Acho que o torcedor que está ávido por contratação e que tem até sexta-feira para contratar e regularizar se vier de fora do país, nesses dois nomes você não vai saciar sua sede, meus amigos. Porque acho que esses dois nomes são jogadores para composição de elenco da Série A, composição de elenco profissional. E no caso do David Fernandes, que é esse atleta que você está vendo aqui do meu lado, para mim é pro sub-20, né? Nem pro principal. Não vale a contratação? Então, Danilo, acho que vale, é muito válida pro sub-20, não pro nosso time profissional. Então é isso. Acho que o Fortaleza se movimenta para outros nomes aí assim, mais tarimbados para brigar por posição dentro do elenco profissional, talvez um ataque, um terceiro camisa 9, talvez um ponta direita. Pode ser que o Fortaleza esteja se encaminhando para essas contratações aí. Acho que a zaga não mexe, as laterais não vai mexer. Os volantes, acho que pode até necessitar de um se houver uma saída. Especula-se saída de Pedro Augusto, mas essa especulação é desde 23 e o homem tá aí toda hora. No... Lógico que ele perdeu espaço, eu acho que o Fortaleza está buscando um empréstimo para ele, mas não saiu ainda, então não tem como a gente falar nada, né? Que saiu ou não. Mas essas contratações que chegariam não fazem sentido, assim como para mim não faz sentido a do Kevin ir para a MLS por 3,5 milhões de reais, 600 mil euros. Total não sentido, é, mas eu quero aguardar. Acho que o Cardona, para mim, e o Benevenuto são as duas que eu falei aqui nesse vídeo, mais fortes indícios de saída. E, coincidentemente, dois zagueiros, né? Um Benevenuto que não tem mais espaço faz alguns anos, e o Cardona que perdeu seu espaço com a chegada dos novos jogadores. Dito isso, e aí? O que vocês acham aí? O que é que o Fortaleza precisa para fechar essa janela, galera? Eu acho que precisa desses pontos aí. Talvez duas, três peças. Um volante, se sair alguém, principalmente o primeiro volante de marcação, um ponta direita para com características mais para o Marinho do que para o Pikachu, de um contra um, velocidade, drible, etc. E um atacante, sei lá, para fazer frente ali a Lucero, a Kaiser, talvez para mim é esse circo aí. Não tem muito mais o que falar não. O elenco é muito grande, muito inchado até. Acho que talvez a gente vai ter mais saídas do que chegadas. E eu acho que o Fortaleza vai emprestar muita gente na próxima janela. E essa janela é a próxima de março, que é a janela interna, tá? Não é a janela de fevereiro que eu tô falando. Porque tá muito em cima para Fortaleza fazer esses movimentos. Mas como tá dentro do Brasil, o Fortaleza deve emprestar para times brasileiros. E o Fortaleza tem muito ativo, né? Então isso acho que não vai ser problema. Mas para contratação, acho que Lohan e David Fernandes não me enche os olhos. Não acho que não vai ajudar muito, não vai fazer tanta diferença assim para o 2025 do Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza busca jogadores mais tarimbados, mais prontos, que possam chegar e aí sim botar uma pulguinha atrás da orelha do Lucero, botar um pouquinho atrás da orelha lá do Marinho, do Pikachu, botar um pouquinho atrás da orelha do Zé Welles, do Sacha, do Paul Fernandes, do Pedro Augusto, dessa galera e tudo mais. Aí tem uma sequência, uma galera da torcida aí que também tá pedindo goleiro, né? O João Ricardo falhando, pede goleiro. Mas tem o Breno que acabou de chegar, o Fortaleza fez esse movimento. Enfim, até dia 28 a gente sabe todas as movimentações que vão acontecer para o final dessa janela. Ponto. É isso. Seria isso. Mas ainda tem a janela interna. E eu, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal lá
da imprensa, eu falava que há um mês atrás, eu acho que movimentação nessa janela de fevereiro não vai acontecer do Fortaleza. Acho que o Fortaleza vai buscar gente do mercado nacional, brasileiros, para complementar o seu elenco. E porque esse movimento do Fortaleza é muito fácil de ser lido. Quem entende, quem fala do Fortaleza todo dia, que sou eu, no caso, né? E a imprensa deveria ter essa ótica, sabe que o Fortaleza fez mais movimentações na janela interna brasileira, que é essa que eu tô falando, faz dias e anos e momentos, desde janeiro que eu tô falando, que em março vai ter essas jogadores dos estaduais que se destacaram, o Fortaleza vai lá e se mexe, o Martinez, o Felipe Jonathan, o Breno Lopes, a galera, tudo que veio. Os times grandes da Série A também fazem essas composições de elenco agora, ao final desse 28. Todos os times da Série A. Acho que o mercado da Série B o Fortaleza não deve olhar, porque é muito fraco, a não ser o Atlético Paranaense, na minha humilde opinião, que é o único time assim, que tem peças importantes que pode chegar e agregar ao Fortaleza. E os times da Série A vão dizer, cara, esse aqui eu não vou mais contar, esse aqui eu vou contar, esse aqui eu não vou contar, esse aqui eu não vou contar. E eles se falam, né? As sondagens acontecem, acho que o Fortaleza vai trazer daí, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, de campeonatos mais fortes também, e principalmente esses times que estão na Série A brasileira. Então, pode ser que o movimento do Fortaleza de contratação não venha até sexta. E eu acho que não vem. Como eu tô falando há um mês. E quem assiste as minhas lives sabe que eu tô falando isso há um mês. Não tô inventando a roda agora. Acho que o movimento do mercado do Fortaleza, as contratações, depois que a janela fechar, a janela internacional fechar. Porque a janela interna ainda está ávida, ainda está funcional e ainda está funcionando. Essa é a grande realidade. Tá bom? É isso. Hoje é por aqui, vídeo. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei melhor. Cara, eu tava com febre até agora, mas eu vim para gravar esse vídeo, então me ajuda com o like aí, por favor, por gentileza. Se você quiser me ajudar, ajuda esse rapazinho com o like, que ajuda demais. E amanhã a gente fala um pouco mais. Aí sim, quarta-feira, a gente faz aquele papo, né, descontraído, papo razão, e quem sabe trazendo notícias. Pode ser que ainda esteja contratação, não estou descartando. Eu só acho que está muito em cima para acontecer alguma coisa. Se tivesse acontecido, já estava acontecendo. Ou pode estar acontecendo e eu esteja equivocado. Enfim. Janela Internacional fecha dia 28, sexta-feira. Para contratar e para registrar, tá? Para contratar e para registrar. Se o Fortaleza trouxer, é hoje, amanhã, quinta, registra sexta e acabou. Se é isso que tem que acontecer. Para dar tudo certo. Para esse jogador estar apto. Senão ele vai passar uma janela até a segunda janela sem conseguir funcionar. E lembrando, temos várias janelas esse ano. Essa janela internacional, tem a janela interna, que eu acabei de falar, que eu acho que o Fortaleza se movimentar aí. Tem uma janela do Mundial de Clubes, lá em junho. E tem a tradicional segunda janela, que é lá para agosto, setembro, outubro ali. A segunda janela, que é a de fechamento, que é a que veio o Eros Mancuso na última janela, só para ter referência para você. É muita janela, meu amigo, mas tem ninguém passando por essa janela não, nem pela porta, nem pela janela, nem pelo basculante. Mas vamos acompanhar. Então, deixa o like, se inscreva no canal e vamos juntos. Jogo sábado. Tirar essa nhaca dos 3 derrotas. Mas isso é papo pra outra história, tá bom? Cheiro no coração de vocês e fui. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você